Olá! Aproveitando que o mês de outubro é o mês da Reforma Protestante e que neste ano nós vamos comemorar 502 anos da Reforma, eu quero gravar alguns vídeos sobre os 5 solas e seus reflexos para a pregação contemporânea. Eu usei a expressão latina solas porque é uma expressão clássica, né? Que quer dizer somente. A expressão solas da Reforma não foi usada pelos reformadores, essa construção é do século XX. As doutrinas que são envolvidas dentro desses solas pertencem à Reforma, mas não à expressão solas da Reforma. Bom, dito isso, vamos ver rapidamente. O que entendemos pelos solas da Reforma, os somente da Reforma? Basicamente, são esses 5 pontos. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Eu quero falar hoje sobre somente a Escritura. Então, o sola scriptura, né, a expressão latina, que quer dizer somente a Escritura, foi considerado pelos reformadores como o princípio formal que dá substância a tudo mais, porque tudo parte deste ponto, da autoridade das Escrituras e da exclusividade absoluta das Escrituras. No entanto, deve ser dito que a tradição ela nunca foi rejeitada pelo simples fato de ser tradição. Na própria Escritura nós encontramos ênfase e crítica à tradição. Jesus Cristo critica a tradição dos fariseus, dos saduceus, a tradição dos anciãos, porque elas queriam se opor à Escritura ou estavam se opondo à Escritura. Então, nesse caso, a tradição ela deve ser rejeitada, porque a tradição não pode estar no mesmo nível das Escrituras, nem acima dela. A tradição deve estar abaixo das Escrituras. E é nesse sentido que nós encontramos uma ênfase positiva no apóstolo Paulo, quando em 2 Tessalonicenses 2,15, ele recomenda aos seus ouvintes que guardem as tradições que receberam dele. Então, deste modo, devemos entender que somente a Escritura não significa a não aceitação de outras autoridades. Porém, positivamente, significa a aceitação da autoridade suficiente e inerrante somente das Escrituras. Então, devemos entender, partindo daí, que a nossa teologia é que deve se submeter à Escritura e não a Escritura submeter à teologia. Nós somos diáconos, né? Usando a expressão de Lucas, diáconos, servos da palavra na construção teológica que tem por fim uma compreensão mais adequada, profunda e séria da palavra de Deus. Por isso, aquela expressão tão famosa de Lutero na Dieta de Worms, em 1521, quando ele é intimado a abandonar a sua fé, negar a sua fé, e ele reafirma: estou vencido pelas Escrituras por mim aduzidas, e minha consciência está presa nas palavras de Deus. Não posso nem quero retratar-me de nada, porque agir contra a consciência não é prudente nem íntegro. Então, desta forma, devemos entender que a autoridade dos credos, a autoridade da tradição, a autoridade de nossa teologia é uma autoridade sempre derivada das Escrituras. A autoridade absoluta está na palavra. O valor daquilo que construímos será um valor relativo, se ele de fato proceder de tal forma que haja consonância com a palavra de Deus. O conselho que o próprio Calvino dá no prefácio da edição francesa das Institutas, a edição de 1541, ela é publicada também pela Cultura Cristã. Então, esse conselho permanece para todas as suas obras, um elemento avaliador, e não só para as obras de Calvino, mas para todo o labor humano. Ele diz lá: importa em tudo quanto exponho recorrer ao testemunho da Escritura, que aduzo para juizar da procedência e justeza do que afirmo. Ou seja, eu escrevo, mas a autoridade do que eu escrevo só existirá
se for isto homologado, se isso estiver conformado à Escritura Sagrada. Então, somente as Escrituras são absolutas. A teologia tem como propósito nos ajudar a compreender as Escrituras. E o valor dessa teologia estará na mesma proporção de seu auxílio na interpretação da palavra de Deus. Os dizeres da Confissão Gaulesa, capítulo 5, resumem bem o espírito que orientou a aceitação dos credos pelos reformadores. Diz lá: concluímos que nem a antiguidade, nem os costumes, nem a maioria, nem sabedoria humana, nem julgamentos, nem prisões, nem as leis, nem decretos, nem os concílios, nem visões, nem milagres podem se opor a esta, e eu destaco, Santa Escritura, mas ao contrário, todas as coisas devem ser examinadas, regulamentadas e reformadas por ela. Importante grifar este ponto. E continua a confissão. Neste espírito, nós reconhecemos os 3 símbolos, a saber, o credo dos apóstolos, de Nicéia e de Atanásio. Destaque mais uma vez, porque eles estão de acordo com a palavra de Deus. A aceitação desses credos da igreja estava condicionada ao fato de que se cria que eles estavam de acordo com a palavra de Deus. Então, para nós, reformados, nós que somos herdeiros desta reforma, da reforma protestante, entendemos que somente a palavra de Deus tem autoridade absoluta. Portanto, nos submetamos a esta palavra, que a nossa pregação seja expositiva, partindo sempre da palavra infalível de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos guarde. Amém.